Recording in progress. Olá, gente. Estamos em mais uma semana aqui em Brasília reunidos para prosseguirmos nos comentários do livro Mestre de Amor, da Joana de Ângeles, ditado pelo Divaldo. Hoje introduzindo o capítulo de número 23, denominado Reino dos Céus. Pesquisaste arrebatado páginas comoventes e nobres que encerravam a linguagem do Reino dos Céus. Ouvistes expositores fluentes informando as excelências do reino dos céus, acompanhaste missionários que erigiam templos onde se pudessem guardar as mensagens do reino dos céus. Retiveste na mente ensinos cadentes a respeito do caminho para o reino dos céus. Meditas extasiado sobre as paisagens do reino dos céus. E sonhas fascinado ante a esperança de entrares no reino dos céus. Todavia estás na terra. Então ele começa, né, a Joana começa a fazer ali uma série de afirmações sobre o reino dos céus, né, sobre as ideias que a gente tem, né, sobre essas mensagens bonitas que nos chegam, sobre as pesquisas que a gente, né, faz a respeito do assunto, sobre as palestras dos expositores que a gente ouve e escuta sobre esse assunto e a gente fica assim realmente maravilhado, né? Sobre tudo isso que diz respeito a esse reino dos céus. Mas ela finaliza ali, né? Todavia estás na terra. E é interessante porque é isso, né? Muitas vezes nossa alma ela já se encontra receptiva a essas ideias. Muitas vezes já é do nosso interesse, já é uma busca ativa nossa, da nossa vida, muitas vezes há muitos anos, né? Sobre esses assuntos mais espirituais, mas aí é essa vivência, né? Quer dizer, eu entendo todas essas ideias superiores, mas eu estou na Terra. E também tenho que viver de acordo com isso. Mas isso também é belo, né? Ou seja, viver na Terra com ideais elevados. Então, estou na Terra, há aprendizados a serem feitos, há uma vida a ser vivida, mas uma outra forma de vida, né? Como diria Paulo, na famosa frase que ele tem, já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim, né? Então é uma mudança completa de valores e é viver na Terra, experimentando, vivenciando tudo aquilo, né? Todas essas experiências que a reencarnação nos traz, mas com valores elevados, sabendo que a gente está aqui de passagem, a gente está aqui para angariar patrimônio espiritual, né? Para fazer mesmo esses voos mais altos, né, da nossa alma para chegar lá do outro lado entendendo que a gente cresceu e muito como ser humano, né? Isso que de fato vai importar. Estás na Terra. Lamidor por toda parte, ignomínia e crime em enxurradas de ódio, onde flutuam venenos e pestes. Mentiras e traições emoldurando as telas mentais dos homens, e deixa que a amargura vinque a tua face, macerando a tua alma. E é isso, né? A gente vê, escuta, fala, né, sobre essas ideias elevadas, sobre esse reino dos céus, como diz Joana, mas ao mesmo tempo a nossa realidade muitas vezes parece muito distinta, né? Fala lamidor, traição, é sofrimento, são as provas que a gente experimenta. E é algo que vai acontecendo mesmo na alma humana, se a gente não fizer esse cultivo mesmo desse solo fértil, se a gente não souber realmente remover essas ervas daninhas desse solo fértil, né? A gente realmente vai ficando como diz Joana, a amargura vinca a nossa face e macera a nossa alma. Então, a gente vai ficando ali amargurado, né? A gente passa pelas experiências, muitas vezes, eh, já tendo como norte esses valores elevados, já entendendo que a vida tem um propósito, tem um sentido, mas ali tudo que nos acontece vai deixando essa mágoa, vai deixando esse ressentimento, né? Parece que esse sofrimento vai tomando conta, essa amargura, né? E é o que ela fala. Desejaria saltar do trampolim da fé às cristas procelosas do oceano dos homens em aflição, atingindo a plataforma celeste de um só impulso. Não é possível, né? Ou seja, nós que ainda nos encontramos ali muitas vezes nos vales da vida, decidindo iniciar uma caminhada para um cume, para uma montanha mais alta, né? Para a nossa própria evolução. Não tem como a gente achar que de um salto só a gente vai sair desse vale, né? Dessa base da montanha e vai até
e vai até ali o cume, né? E vai até ali o topo. Não, a vida não se dá dessa forma, né? A evolução não se dá em saltos, a gente vai mesmo, como se diz, nesses degraus, evoluindo dia a dia, de pouquinho em pouquinho, não tem como, né? E olha que belo. Uma das coisas que ela vai falar é exatamente isso, que nós não estamos sozinhos nas nossas dores, nas nossas provas, né? Todos na Terra, e isso é uma grande verdade, conhecendo cada vez mais o coração das pessoas, conversando em profundidade, né? Porque se a gente fica ali na superficialidade, muitas vezes a gente olha a vida do outro e muitas vezes imagina que é um paraíso que não existe, né? Então a gente vai vendo que há dores ocultas mesmo, que os seres humanos compartilham, dores diferentes, em momentos diferentes, de formas diferentes, mas todo mundo ali vivenciando esse cadinho purificador que a gente fala, né? Ou seja, é como mesmo sendo burilado pela vida, né? Essa pedra bruta que passa pelas forjas da vida para se transformar no melhor, né? Então todos nós compartilhando essas dores, e é o que ela fala. Mal sabes que o escritor das páginas impregnadas de beleza sofre também no Vale das Lágrimas, sedento de luz. Ignoras que o pregador carrega uses no coração e tem as mãos feridas no trato com o trabalho. Desconhece as lágrimas que se derramam pelas faces dos apóstolos no labor abençoado. Então, você vai pensar ali os apóstolos, quantos sacrifícios, né? Quantas renúncias, quantas desobediências, né? Impostas, né? Uma vida ali de imposições mesmo, de obediência, mas por um sentido maior, né? O palestrante também, que passa pelas suas dores, que também tem o seu cadinho purificador, né? O escritor das páginas, que também passa pelas suas dores. E é interessante porque a dor, ela tem esse poder mesmo de nos humanizar, né? Que é nos tirar do automático e nos fazer sensíveis à vida, às dores, mas sobretudo à profundeza da vida, né? Então, é normal que quando a gente permita que a dor cumpra o seu papel, porque há um papel muito bonito na dor, quando a gente permite isso, a gente se torna mais próximo de todos os seres humanos. É como se um pouquinho da dor do outro também fosse minha. E como se de algum modo eu compartilhasse essa humanidade com todos os seres que existem, né? Então, entenda, todos nós estamos nos nossos dramas, nos nossos caminhos purificadores, nas nossas experiências muitas vezes dificultosas, tudo como parte de um processo maior para nos levar além, né? Então, que a gente não busque apressadamente o reino dos céus e não acredite que vá encontrá-lo muitas vezes de forma integral aqui na Terra. A gente vai passar por momentos de alegria, de contentamento, né? Mas também passaremos por vales, também passaremos por dores, né? Também passaremos por provas e expiações. Não estás informado das distâncias entre o ensino e a ação, nem te apercebes de que há muito céu a descobrir nos corações humanos e muita luz a esconder-se nas paisagens da aflição. E é verdade, né? Aí é que a gente vai começar a perceber, né, a partir dos aprendizados da vida, a partir daquilo que a vida nos apresenta como oportunidade de crescimento. Quão distante muitas vezes é aquilo que a gente sabe daquilo que a gente realmente faz e aplica na nossa vida. Então a gente vai entender em profundidade isso. Olha, aquilo que eu cultuo, muitas vezes aquilo que eu acredito na vida, quão difícil é colocar isso em prática, quão difícil é viver. Então a gente vai vendo mesmo muitas vezes essa distância entre aquilo que eu sei, aquilo que eu gostaria de viver e aquilo que de fato eu vivo, né? Que é o que ela diz ali. Há muito céu a descobrir e muita luz a esconder-se nas paisagens de aflição. Então é isso, né? Ter esse espírito de aprendiz mesmo, de buscador, de mesmo no meio da aflição, mesmo no meio da escuridão, ali das nossas noites escuras da alma, a gente entender, há muita luz aqui nessa aflição que eu ainda não tenho sido capaz de observar, de aprender, de visualizar, mas há muita coisa a ser vista, a ser entendida, né? E, sobretudo, muita luz, mesmo na escuridão. O céu de gozo começa na terra do trabalho, como árvore gigante surge na semente minúscula. Então, como, né, querer hoje colher muitas vezes aquilo que a gente não semeou no solo da vida, né? Então,
Como querer uma árvore frondosa se muitas vezes a gente ainda está ali no viraceiro, a gente está na semente que a gente ainda não plantou, né? Aquilo que a gente deseja viver está no potencial, está nas oportunidades que a vida sempre nos dá, porque sementes sempre nos são fornecidas, mas falta de nós esse trato, esse cuidado, essa perseverança mesmo, essa constância de fazer esse trato do solo da vida para fazer crescer, né? Todas essas sementes, todas essas latências, todas essas potencialidades que tem dentro de nós. Então, o céu de gozo começa na terra do trabalho, né? Então, ou seja, eu preciso semear, né? E as várias tradições, religiões, as mais diversas, coincidem em um ponto muito bonito, né? Aquilo que eu planto, eu colho. Não tem como fugir dessa lei da natureza. Se essa lei se aplica ali ao solo, né? Também se aplica à vida, né? E você vai ver as várias tradições falando muitas vezes diversos nomes, mas com esse mesmo sentido. Eu preciso plantar, né? E começa no trabalho, né? De arar essa terra, de plantar essa semente, de ficar ali realmente molhando, adubando, fazendo crescer aquela plantinha frágil, que muitas vezes somos nós mesmos, ou as nossas potências, os nossos talentos. Desdobra as percepções e apura os ouvidos. Muitos preconizam a paz social em guerrilhas familiares, a que não se podem furtar. Olha. Então é isso. Muitas vezes a gente pensa que a paz ela é a ausência de conflito, ela é a ociosidade, ela é o não fazer, é a minha zona de conforto, né? É não ter problemas, não ter conflitos nenhum. Não, né? A paz é essa capacidade de permanecer sereno diante daquilo que nos acontece, né? Então veja as nossas deturpações, inclusive dos conceitos daquilo que é paz, daquilo que é bem, né? Daquilo que é realmente bom para nós. Desdobra as percepções e apura os ouvidos, ou seja, que nessas vivências nossas de cada dia, que a gente tenha ainda uma visão muito curtinha, muito estreita, que a gente possa alargar, né, a nossa visão. Onde antes eu via ali uma dificuldade muito grande, hoje eu vejo oportunidades, logo mais eu vejo um crescimento tamanho para minha alma. Né? Apura os ouvidos, né? Percebe, nós ainda somos muito limitados, nossos sentidos, né? As nossas interpretações da vida ainda muito estreitas, né? Então, que a gente saiba desdobrar essa nossa visão e apurar os nossos ouvidos. Outros ensinam a verdade utilizando a astúcia, como se a sagacidade fosse um instrumento de manejo nobre a serviço do ideal. Encontrarás missionários atarefados com as igrejas e almas abandonadas sem pastores, nem agasalhos. Não intentes um paraíso para ti, longe do trabalho fraternal aos irmãos da margem. Então, é bonito perceber que cada vez mais que a gente toma consciência do mundo, do nosso senso de responsabilidade, de entender que a mudança ela não está no mundo, mas na mudança interior de nós mesmos e que então gera algo, né, fora e que então, por consequência, gera algo exteriormente também, né? Então a gente vai criando esse senso de responsabilidade maior, de entender que mesmo que o nosso papel seja pequeno, há uma contribuição a ser feita, né? Há um papel nosso a desempenhar, não só nas nossas lutas diárias, não só nos nossos trabalhos individuais, materiais aqui da Terra, mas contribuindo com algo maior que nós mesmos, né? Isso que nos dá esse senso mesmo de alargamento, né? De alargamento da nossa alma, quanto dessa doação, né? Não penso mais só em mim, nas minhas necessidades, mas cada vez mais entendo esse senso de responsabilidade, de comprometimento, não só com a minha vida, mas de todos à minha volta, não é? Não intentes um paraíso para ti longe do trabalho, então não faz o trabalho, não, né? É através do trabalho, é através desse esforço, é através da ação, que a gente movimenta esses nossos potenciais, muitas vezes tão latentes dentro de nós, mas que ficam ali só nesse aguardo, nesse vir a ser, né? Nunca são colocados para fora, nunca são colocados à disposição do todo, sempre mantidos ali para nós, para os nossos interesses egoístas, né? Não acredites em repouso justo sem a contribuição do necessário cansaço. Então, é verdade, há vários dias em que muitas vezes a gente se mantém na ociosidade ou fazendo coisas que no final das contas não contribuem para a nossa evolução moral, para a nossa evolução como seres humanos, e a gente chega ao final do dia muito cansado, né? E pelo contrário, há dias em que a gente muito faz, em que a gente muito contribui, e parece que é como se
a gente tivesse de verdade esse sono dos justos, né? Que é, olha, eu dei a minha batalha, eu contribuí com aquilo que pude, então que sono bom, que descanso mesmo da minha alma, né? Há muita felicidade, que é a ociosidade negativa, como muita expressão, que é veneno verbal. Às vezes fala demais, mas o que se diz, como o outro recebe aquilo, né? Quais são as consequências daquela fala? Às vezes é veneno verbal. Então, muitas falas, às vezes, né? Muita fala, às vezes, sem que isso necessariamente modifique a vida do outro para melhor, seja algo positivo, relevante para o outro, né? Mas só ali, conversas muito superficiais, isso é um veneno, né? Veneno verbal. E há muita felicidade, que é a ociosidade negativa, né? Ociosidade. Então, muitas vezes a gente está num momento mais calmo, mais tranquilo da vida, em que os problemas momentaneamente se distanciaram um pouco, e a gente acredita que aquilo que é felicidade, né? E muitas vezes são nesses momentos que, aparentemente, de forma exterior, nos parecem ali mais confortáveis para nós, que na verdade são muitas vezes, né, o início de grandes quedas, que são nesses momentos que, se a gente não permanece, não persevera no nosso ideal, naquilo que a gente realmente acredita, logo mais a gente perde esse fôlego, né? E aí vai deixando de fazer, vai deixando de ir, e essa uma vez que parece pequena, de repente ela é grande, né? E cada vez maior, vai tomando ali uma proporção muito maior. O reino de Deus, disse o mestre, está dentro de vós mesmos, né? Então, em vez da gente procurar, como diz a mensagem ali, né? Em vez da gente procurar pesquisas, estudos sobre esse reino dos céus, como diz Teresa d'Ávila, né? Vamos construir esse castelo interior, né? De entender que o reino de Deus está dentro de mim. E que então, ao estar dentro de mim, ao ter uma visão remodelada das coisas, exteriormente eu também vou vivenciar isso, não é? Atende ao aflito, vigia as tuas atitudes, espalha a luz do entendimento, trabalha sem cansaço, verificando que o terreno desolado, quando arroteado com amor e perseverança, se transforma em jardim colorido e perfumado. Atende ao aflito, vigia as tuas atitudes, né? Trabalha sem cansaço, verificando que o terreno desolado, né? Muitas vezes aquele terreno ali que a gente imagina que não vai dar em nada, né? Todo pisoteado, não. Ali tem um vir a ser muito bonito, né? Quando ele é movimentado, esse solo muitas vezes endurecido, né? Quando a gente dá aquela fofada no solo, como ela fala ali, né? Com amor e perseverança, se no trato desse solo da vida, mesmo estando ali, né, em péssimas condições, que a gente sabe que um solo batido é muito difícil mesmo de nascer algo dessas sementes, né, desse vir a ser, de fato nascer, de fato germinar. Se a gente faz esse processo de arroteamento, né, com amor e com perseverança, esse solo, ele realmente, logo mais, né, como ela diz ali, se transforma em um jardim colorido e perfumado. Busca desse modo os céus da santificação. Primeiro, porém, santifica-te na terra, transformando em bendito pomar de felicidade perene a um passo da glória da imortalidade. Então, olha que belíssimo, né? Busca os céus da santificação. Então, busca sim o reino dos céus, né? Com certeza que a gente tenha valores elevados, que a nossa busca seja cada vez mais, né, pelo um sentido mais elevado mesmo da vida, mas primeiro santifica-te na terra, ou seja, trabalha na terra, age na terra, se transforma na terra. Estamos aqui encarnados também por um motivo, né? E assim que a gente vai se purificando, né, que a gente não tenha essa ânsia de conquistar os cumes da vida, quando muitas vezes a gente ainda está no vale, está iniciando a nossa caminhada nessa montanha da vida, então calma, cada coisa de uma vez, né? Uma coisa de cada vez, aliás. E que a gente vá sem pressa, sem pausa, caminhando um pouquinho que seja todos os dias, até que daqui a pouco a gente tenha algo considerável, né? Mas porque andou um pouquinho todos os dias, e não porque quis dar largos passos, que muitas vezes a gente inicia, mas logo a gente perde o fôlego ali, o ânimo, né? Então, um passinho de cada vez. Daqui a pouco a gente já percorreu um caminho considerável, né? Então, essa é a mensagem de hoje. Agradeço demais a escuta de vocês, o carinho, e espero que tenha dado um alento, que tenha nos dado esperanças.
e que todos tenhamos uma boa semana de muito aprendizado e renovação. Que assim seja, gente.